agora eu quero chamar ao palco aqui uma pessoa que tem um conhecimento fantástico sobre a priorização do transporte coletivo nas cidades, porque ele conduziu de perto, está conduzindo, né, o processo do BRT na cidade de onde ele vem. E eu não quero dar muitos spoilers aqui, mas, por favor, Rafael Detoni, suba ao palco. Uma salva de palmas ao Rafael, por gentileza. Obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a Dataprom, aí na pessoa do Jailson e todos os seus colaboradores. Obrigado pelo convite. É muito bacana poder, nesses 2 dias, compartilhar conhecimento e aprender bastante aqui também. O evento fala sobre tecnologia, mas assim como a Danae, e isso não foi combinado, a gente quer colocar um pouquinho de luz, também vou colocar um pouquinho de luz num assunto onde a tecnologia também tem relevância e precisa ganhar mais espaço, porque precisa haver um encantamento. Se a gente quiser mudar um pouco a realidade e o padrão de mobilidade no Brasil, a gente precisa botar um pouco de encantamento no transporte coletivo, e a tecnologia pode contribuir bastante para isso. Eu sou Rafael Detoni, sou arquiteto urbanista e engenheiro de transportes, concursado da Secretaria de Trânsito e Transporte de Cuiabá, e atualmente secretário de Gestão Metropolitana no governo de Mato Grosso. E estamos com a árdua missão de implantar corredores estruturais de transporte coletivo na região metropolitana. Eu digo árdua, e vocês vão entender por quê. Porque aplicar políticas de transporte público e mobilidade ativa demora muito mais tempo do que ações para o transporte privado. Eu vou mostrar isso em números para vocês, e eu tenho certeza que gestores que estão aqui vão lembrar de exemplos que também passam, né, nas suas cidades, e por isso a importância da gente compartilhar isso aqui. Bom, geralmente, via de regra, as nossas cidades são assim, né? Tem um viário desenhado mais para o automóvel, nem sempre você consegue cruzar uma linha de ônibus de um lado para o outro de uma avenida, porque aquela alça de retorno não cabe o ônibus, só cabe o automóvel. Geralmente, você não consegue botar uma linha de ônibus dentro de um bairro, porque a rua não permite, porque o viário é estreito, o ônibus não faz curva. Então, a gente tem esse problema, são problemas aí das cidades. A questão cultural tem a ver um pouco com a ocupação do solo. Magali falou muito aqui de Balneário Camboriú, que ela tem um problema de alto adensamento e consequentemente, alta concentração de automóveis. Mas o inverso também é ruim. Tá? Nas cidades do centro-oeste brasileiro, principalmente, não sei como é aqui no sul, mas no centro-oeste brasileiro a gente está vivendo uma experiência dos condomínios horizontais, dos alfavilles da vida, afastados da universidade, do trabalho, da escola, do lazer, do cinema, de compras, e isso gera necessidade de circulação por automóvel. A pressão do automóvel aumenta no sistema viário. Geralmente, a calçada não recebe o mesmo tratamento de cuidado do pavimento, né, do leito carroçável. Um buraco no leito carroçável demora uma semana para ser corrigido pela prefeitura, mas um buraco na calçada leva meses e, às vezes, anos. Né? Por quê? Porque a pressão é diferente. Né? Há uma dificuldade, às vezes, de ação coordenada entre os entes públicos, prefeituras e governo do Estado, e a gente está vivendo isso lá, essa experiência tem sido bem desafiadora. E, geralmente, os órgãos de trânsito, as entidades de trânsito, aquelas pessoas que pensam trânsito, elas são pressionadas a pensar fluxo, fluxo, capacidade, fluxo, capacidade, fluxo, capacidade, número de faixa, número de faixa, número de faixa, e a gente esquece o outro lado da mobilidade, que é a mobilidade ativa e o transporte coletivo. Eu vou trazer como exemplo o que a gente está vivendo lá. Então, só para contextualizar, a região metropolitana de Cuiabá, ela envolve 7 municípios, desses 7, os 2 maiores, Cuiabá, capital, e Várzea Grande ao lado, que somadas aí 990 mil habitantes, com uma frota de 650 mil veículos, o que dá aí 1,5, 1,6 habitante por veículo, né? Ou seja, para cada 3 habitantes, aí, dois veículos. No transporte coletivo, são 255 mil passageiros dia, no sistema Cuiabá, no sistema Várzea Grande e no intermunicipal, no metropolitano.
numa frota aí de 466 carros atualmente. Então, esse é o nosso cenário de estudo e de debate hoje. E a gente está lá com um projeto de implantar, está em obra, conseguimos colocar em obra, a implantação de corredor de BRT, que é 50 quilômetros, não de avenidas, né? Se a gente transformar isso em avenida, dá aí 25 quilômetros, mais ou menos, né? Porque tem via que é mão única, enfim, só tem uma faixa. Mas esse é o número nosso, 48 estações, 3 terminais, um CCO, e aí tem bastante tecnologia. Vou falar um pouquinho de tecnologia aqui, mas esse não é o foco. Mas tem lá, e precisa ser colocada essa tecnologia no transporte. E a decisão do Estado é operar esse BRT com frota 100% elétrica, piso baixo, enfim, mudar o padrão daquilo que se tem de ônibus, do que se conhece de ônibus no Brasil, via de regra. Então, esse é o nosso desafio. Bom, para apimentar mais ainda o nosso problema, o muro a ser superado, isso aqui são resultados do nosso plano de mobilidade da região metropolitana, que foi concluído no ano passado, e ele traz alguns números que são assustadores para quem trabalha com mobilidade. A distribuição modal da região metropolitana, o gráfico de distribuição modal mostra que 64% da população se desloca diariamente por transporte privado. A Danae trouxe um número aqui, acho que a média nacional é 30%, né, aproximadamente, 30%, mas nós estamos com 64% das pessoas usam automóvel, motocicleta, enfim, para se deslocar. O transporte público responde por uma fatia de 15,8%. Significa, em números gerais, que a cada 3 viagens diariamente na região metropolitana, 2 estão amarradas no transporte privado, e aquela terceira viagem ou é pedestre, ou é bicicleta, ou transporte coletivo. O transporte coletivo hoje, então, ele tem um passageiro que é compulsório. É aquele cara que não consegue comprar o carro, consegue ter uma moto, para ir de bicicleta é longe, a pé mais ainda, sobrou o quê? Sobrou o ônibus. Essa é a realidade. E esse número é assustador. Está aqui Marilda, que é da área da educação, a professora Daniele, que também é da área da educação, que os agentes de trânsito, que trabalham com educação, enfim, as pessoas acostumadas com esse cenário, com essa área. Esse aqui, a pesquisa do Plano de Mobilidade fez uma pesquisa, origem e destino, também qualitativa sobre a mobilidade. E, para as pessoas que andam de ônibus, fez uma série de perguntas, um questionário. E a nota média atribuída ao sistema de transporte coletivo é de 2,89. O gráfico está na escala de 0 a 5, mas a pesquisa foi feita de 0 a 10. Então, 2,89, para quem trabalha com educação, na escola, é reprovação, né? Não tem nem recuperação, nem prova final, é recuperação imediata, é reprovação imediata. Então, essa é a realidade, esse é o cenário que a gente tem de implantar um sistema de transporte coletivo e tentar dizer para a população que vale a pena passar por todo o sacrifício de obra e tal, né, de implantação, e dizer que vai ficar bom. A gente precisa fazer ficar bom, porque é esse cenário que a gente precisa mudar, essa é a realidade que a gente tem lá hoje. E aí eu vou trazer o exemplo do nosso empreendimento, fazer uma linha do tempo aqui para vocês verem o quão desafiador é trabalhar, é fazer a implantação de qualquer projeto na área de mobilidade para o transporte coletivo e como a gente vive ciclos de desafios. São vários. O primeiro deles, isso que está sendo implantado hoje, essa ideia, a concepção de rede tronco alimentada no sistema metropolitano, começa lá em 1996, quando os operadores brigavam entre si, havia um canibalismo no sistema municipal com o intermunicipal, ninguém se entendia, não existia integração física, nem tarifária, nem nenhuma. Era um canibalismo, o intermunicipal roubava passageiro do municipal, era uma confusão danada, até que os operadores entenderam que precisava mudar aquela realidade e conseguiram convencer os órgãos públicos, as entidades públicas, as 2 prefeituras e o governo, a investir num planejamento de transporte coletivo. Então, a pressão começa com os operadores da época. Então, os municípios se juntaram junto com o governo e contrataram o primeiro plano
para a formação da rede integrada de transporte da região metropolitana. Então, teve um desafio institucional aí, convencer os prefeitos, cada um de um partido, cada um de uma situação, enfim, e mais o governo do Estado. Bom, isso foi contratado, foi feito. E aí, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos depois, foi implantada, foi dado início, então, à implantação daquilo que foi estudado. Gente, quando eu montei essa apresentação, eu percebi que a minha história de vida se mistura com esse negócio aqui. Porque em 1996, 97, eu fazia arquitetura. E eu me candidatei a ser pesquisador embarcado nos ônibus para fazer pesquisa. O Fernando ali já... Como é que fazia pesquisa naquela época de origem e destino, né? Você pegava uma fichinha na entrada, uma fichinha na porta de saída, e eu inventei de estudante de arquitetura, fui mexer com esse negócio aí. Então, começou, em 98, começou a implantar, mas aí tinha um problema, que era grana. Grana. O Marcelo falou aqui que hoje tem bastante dinheiro em Brasília, né? Mas naquela época faltava grana, ou pelo menos dizia-se que era isso, que o problema era financeiro. Então, a coisa foi implantada, desculpa o termo, meia boca. Bem, né? Consequentemente, se você tem um planejamento de construir um terminal, que tem que atender lá 40 mil pessoas dia, ele só atende 20, só tem capacidade de atender 20, vai dar problema. Isso é fato. Então, foi implantado, muito mal implantado, foram construídos lá os terminais, e principalmente o terminal no centro da cidade de Cuiabá, onde fazia a integração total do sistema, e implantado de forma não total, obviamente que, em 2005, o sistema estourou. Em 2005, a gente tinha um terminal do centro da cidade, operando 60 mil passageiros dia, mas a estrutura física, o espaço, só para 20 mil passageiros dia. Então, assim, o cara descia do ônibus 300 metros fora, o ônibus parava numa fila, fora do terminal, o cara descia, andava 300 metros, entrava no terminal para fazer a integração. Como que controlava isso? Ah, Rafael, não faz pergunta difícil, né? Mas, o que acontece? Em 2005, a gente tem a inserção da bilhetagem eletrônica, a primeira, vamos dizer assim, a primeira tecnologia aplicada ao sistema de transporte na região. A gente tem a bilhetagem eletrônica, e, fazendo um parênteses aqui, para quem acha que se alguém tem alguma dúvida sobre o tempo longo, o grande tempo, né, o período que o Alexei tem na Dataprom, em 2007, a Alexei estava instalando os primeiros 40 controladores por GPRS e as primeiras bolachas de LED nos semáforos lá de Cuiabá. Então, 2007, a Alexei estava lá. Mas, voltando ao nosso assunto, então, a gente tem essas barreiras a serem superadas. Em 2009, Cuiabá foi escolhida uma das 12 cidades sedes da Copa do Mundo de 2014, e aí o dinheiro apareceu. Aquele dinheiro que não existia, o governo federal chegou e falou assim: galera, 12 cidades sedes, tem dinheiro, apresentem seus planos de mobilidade, tem que ter, Copa do Mundo tem que ser operado por transporte coletivo, era uma premissa, inclusive, do próprio comitê da FIFA, e também do Ministério das Cidades, na época, do esporte, e então apareceu o dinheiro. Então, já não era mais problema de grana. Agora, a gente precisava, em 4 anos, transformar uma ideia num empreendimento funcionando. Então, a gente pegou, resgatou aquele plano lá de 96, 97, fez algumas atualizações, e aí você tem que contratar projeto básico, projeto executivo, licitar a obra, fazer os processos de licenciamento no órgão ambiental, no IFAM e tal, executar a obra. Então, o desafio agora era esse: o tempo e a burocracia da vida pública. O Jailson comprar uma caneta na Dataprom, ele vai lá, faz uma pesquisa, vê lá 3 valores, amanhã ele compra, paga, a caneta está na mão dele. Na vida pública não é assim, né? Mas era o desafio. E a gente encarou o desafio. Então, a gente trouxe o projeto do BRT para o Plano Copa, com outros projetos também de mobilidade, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a gente começou esse trabalho. Em 2009, foi constituída a agência da Copa, em 2010, efetivamente, o início dos trabalhos, para ficar tudo pronto em 2014. E, em 2011, apareceu um grupo de iluminados
da Assembleia Legislativa, o governador, à época, e resolveram levantar, suscitar a questão do VLT. Porque VLT é moderno, porque VLT é isso, VLT é um paraíso, VLT é o primeiro mundo. Ônibus, BRT, isso é coisa atrasada. Isso é atraso, gente. O discurso era esse. E esse discurso ganhou peso. E no meio, em pleno 2011, com 70% de projeto básico executivo de BRT pronto, em 2011 vem uma virada para mudar o projeto para VLT. E aí vai para Brasília, muda financiamento, FGTS, blá, 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 enfim. Estudos que embasaram a decisão, estudo técnico, zero, nenhum. Não existia nenhum estudo técnico que desse sustentação factível para mudar o empreendimento de BRT para VLT. Mas conseguiram. Conseguiram. O tempo nos mostrou, depois do que aconteceu. A obra começou, obviamente a obra não concluiu, o VLT não foi executado, ficou parado, ficou uma ferida na cidade de Cuiabá e Várzea Grande, e o tempo e as matérias na imprensa nos mostraram, o próprio ex-governador réu confesso, que o processo do VLT foi um processo de fraude e de, enfim, né, ganhos ilícitos e oportunidade. Isso está dito pelo próprio ex-governador. E aí, naquela foto lá, que foram na Europa conhecer o VLT, lá estavam as autoridades, né? Graças a Deus eu não estava nessa foto, eu não fui para a Europa, eu trabalhava na Secopa na época, eu fiquei meio bravo por não ter ido, né? Mas hoje eu dou graças a Deus. Porque quem não foi preso, está com tornozeleiro ou foi afastado das funções. A realidade é essa. Então, a obra não aconteceu, ficou uma ferida, em 2015 mudou o governo, foi judicializado todo o processo, e aí o desafio agora passou a ser esse, vencer a questão jurídica de dar continuidade ou não a essa obra. Durante 4 anos se discutiu, não foi para frente, operação policial, Polícia Federal, prendeu, enfim. O fato é que nós estávamos com 40 VLTs da CAF estocados, 50 quilômetros de trilho, 12 subestações de energia, cabos, enfim, sistema semafórico, tudo estocado, mas a obra não aconteceu. Em 2019, Mauro Mendes assume o governo de Mato Grosso, com a missão de dar uma solução para esse negócio. E aí a gente sentou, o governador nos chamou e pediu que a gente estudasse sobre o aspecto jurídico, técnico, econômico. Então, a gente foi fazer cálculo de tarifa, custo de conclusão de obra, custo de operação, subsídio, tarifa, enfim, para apresentar os cenários ao governador e dizer, governador, está aqui, quer continuar a VLT? Tem esses desafios, vai custar isso. Quer fazer BRT? Tem esses desafios, vai custar isso. Toma a decisão. O governador tomou a decisão. Agora, me pergunto a vocês, como convencer a população de que a gente vai implantar um BRT, substituir um projeto que já tinha sido implantado, já tinha custado 1 bilhão para os cofres públicos, e eu vou dizer para a população assim, galera, sabe aquele VLT bacana, primeiro mundo, que está guardado lá atrás do aeroporto? Esquece, nós vamos implantar ônibus. Foi um desafio muito grande. Convencer a população, convencer os gestores que essa era a melhor decisão. Apresentamos os números e foi tomada a decisão de forma muito corajosa. O prejuízo só não foi maior, porque o governo de Mato Grosso conseguiu, numa engenharia muito bacana, esse ano a gente conseguiu vender os VLTs e todos os equipamentos associados ao ferroviário para o governo da Bahia, que está implantando o VLT em Salvador. Então, a gente conseguiu vender e recuperar aquele investimento de 1 bilhão que foi feito à época. Foi uma engenharia grande. Mas, enfim. E aí, tem uma questão interessante. Nesse convencimento, o governador, para implantar a BRT, a gente precisa mostrar que o BRT ele é bacana, ele é alta tecnologia, ele é futuro, ele tem segurança, ele tem conforto, enfim. E aí tem um item que é importante, que é o encantamento. O governador, há 4 meses atrás, mandou uma mensagem para mim, falando assim, Rafael, a gente vai comprar a frota, que ônibus que a gente vai comprar? Deixa eu ver os ônibus que tem aí. Aí montei uma apresentação rápida para ele, peguei o que tem no mercado hoje, né, dos fabricantes estrangeiros, os chineses, enfim, mandei para o governador. 2 dias depois, ele me respondeu e falou assim, não gostei de nenhum. Eu quero um ônibus desse jeito,
está no meu WhatsApp. Eu quero um ônibus que não tenha cara de ônibus. Putz, ônibus que não tem cara de ônibus. E aí eu entendi por quê. Quando ele foi prefeito de Cuiabá, ele construiu um parque, uma área bem deteriorada, construiu um parque, chamou de Parque das Águas. Seria mais um parque comum, como tantos outros na cidade, que seria depois abandonado, não fosse um elemento importante. Ele trouxe, com base naqueles show das águas que tem nos cassinos em Las Vegas, ele trouxe para o Parque das Águas, tem um lago lá, lá no meio, ele trouxe um equipamento similar, chinês, para fazer o show das águas. Então, o show das águas, venceu toda a burocracia, ele virou um atrativo, um encantamento do parque. O parque, até hoje, é utilizado todas as noites, está cheio de gente no parque, não é porque tem pista de caminhada, porque tem ciclovia, porque tem... Não é isso. É porque tem o show das águas. Virou um atrativo na cidade. Então, é o encantamento. A história do ônibus que não tem cara de ônibus, que é o nosso desafio agora, é buscar esse encantamento. E a gente tem colocado isso até para os fabricantes. Cara, o seu ônibus é igual a qualquer outro elétrico aí. Qual é o seu encantamento? Porque é tudo igual, tudo parecido. O fato é que, meu tempo já está acabando, o fato é que, então, em 2020, a gente fez essa alteração modal, fomos construir anteprojeto, licitação, e está lá em obra o nosso BRT. A gente está com, de obra executada, 17%. E aí, quando eu falo que o tempo do transporte coletivo, das ações de transporte é diferente, nesse período de 4 anos para a Copa do Mundo, além do BRT, nós tínhamos obras de mobilidade, trincheiras e viadutos. Nos 4 anos, a gente não conseguiu fazer VLT nem BRT, mas a gente conseguiu construir 9 obras de artes especiais, sendo 5 trincheiras, 4 viadutos, uma trincheira com quase 1 quilômetro de extensão, e duplicação de avenidas e rodovia em aproximadamente 18 quilômetros. Então, a gente conseguiu, em 4 anos, fazer tudo isso para o trânsito, mas não conseguiu botar um transporte coletivo para funcionar. Então, olha como é que é ingrato, né? Como é a percepção da sociedade no que diz respeito à importância do transporte público. E agora, para terminar, a gente está em obra e começaram a mutilar o projeto do BRT. Várzea Grande, por exemplo, o prefeito, pressionado pelo comércio, porque lá em Várzea Grande, a passagem do BRT no centro da cidade, a faixa do ônibus foi projetada para substituir uma faixa de estacionamento. A via tem estacionamento dos dois lados, ela é uma única. A gente tirou de um lado para passar o ônibus. 168 comerciantes fizeram um abaixo-assinado, endossado por 19 vereadores. Foram no prefeito, que já tinha aprovado o BRT, porque foi aprovado no âmbito da região metropolitana, e Várzea Grande pertence à região metropolitana. O prefeito resolveu que não queria mais o BRT passando no centro de Várzea Grande. Então, o centro de Várzea Grande hoje é a única cidade que eu conheço onde o sistema estrutural de transporte público não atende o centro. Vai atender o aeroporto, que era o traçado do VLT. Então, começou a mutilação. Isso aconteceu no ano passado. Fizemos alteração de projeto. E eu falo para vocês que a cada 2 semanas, depois que a obra começou e entrou em Cuiabá, a cada 2 semanas, ou o governador ou o secretário vem em cima da gente perguntar por que é que a faixa do ônibus, por que é que não alargou a avenida tal, por que é que colocou a faixa do ônibus no lugar do automóvel, por que é que não estreitou um canteiro central para botar a faixa do ônibus, ao invés de botar a faixa dentro do canteiro, por que é que ocupou a pista do automóvel. Então, toda semana nós somos bombardeados, ou a cada 2 semanas, nós somos forçados a sempre uma pressão contínua para mudar projeto, porque está penalizando o automóvel, porque está diminuindo, porque está tirando estacionamento. Então, isso é constante. A gente vive isso constantemente. Eu tenho falado lá dentro da secretaria, tenho dúvida se a gente vai conseguir levar o conceito original do projeto até o final. O original não está mais, porque a gente já teve que mudar o traçado. Mas eu tenho receio que a gente ainda passe por outras mutilações dos princípios que nortearam a implantação do BRT. Então, esse é o desafio, gente. No final das contas, nesses ciclos de desafio, para concluir, o maior deles, e ele é recorrente, é o cultural.
mudar a cabeça da população, mudar do gestor, fazer ele entender que não adianta só investir em viaduto e trincheira. A gente teve essa experiência e não deu resultado. Então, de todos os desafios, e aí eu chego à conclusão que o desafio cultural estava lá no começo. Apesar de a gente falar que era problema institucional e de dinheiro, era cultural. No final das contas, a reflexão que eu faço hoje é essa, desse trabalho. São 27 anos. Essa história do corredor da rede estrutural de transporte coletivo em Cuiabá e Várzea Grande, ela é 7 anos mais velha do que o meu filho mais velho. Há 27 anos, a gente tenta construir um sistema de transporte minimamente confiável, agradável, para sair daquela nota de 2,83, que é a nota atribuída ao sistema. Então, gente, eu quis compartilhar isso com vocês, essa experiência. Resiliência, acho que é o termo que mais se aplica, porque esse é o grande desafio e que eu convido todos a vocês, da área de tecnologia também. A gente precisa gerar um encantamento no transporte público, a gente precisa gerar um encantamento na mobilidade ativa. E a tecnologia pode contribuir muito, muito para isso, gente, muito para isso. Então, esse é o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição. Obrigado.